Bom dia, nós trazemos essas 3 cartilhas que foi feita com o intuito de mostrar a teoria de Vygotsky de forma bem simples e divertida. Vygotsky, ele nos ensina que nós aprendemos uns com os outros por meio de interação social, que o conhecimento é construído em conjunto, que cada indivíduo tem uma importância e um potencial muito grande. Aí a gente desenvolveu uma atividade bem simples, sabe? Baseado nessa teoria dele. Que o professor ele vai pegar um aluno que tem mais experiência, mais familiarizado com a geometria métrica e vai colocar ele junto de outro que não entende tanto. Trouxe uma atividade, como essa atividade? Uma atividade sensorial e a de pinça. O rosquear, o Jean Piaget traz muito o lúdico da pedagogia. E na cartilha a gente especificou 4 atividades, definindo elas de acordo com as fases do desenvolvimento cognitivo. Na cartilha de 4 atividades. Nosso grupo vai falar sobre Jean Piaget. Jean Piaget foi um psicólogo que estudou como as crianças aprendem e se desenvolvem. Nesse sentido, ele desenvolveu as 4 fases do desenvolvimento cognitivo. De 0 a 2 anos, o sensório motor. De 2 a 7 anos, o pré-operacional. De 7 a 11 anos, o operacional total. E a partir dos 11 anos, o operacional formal. Vai falar da aprendizagem. Nosso grupo vai falar sobre o Watson, sobre o comportamento humano. E ele traz na nossa cartilha a forma de pensar de Watson. Ele, como pioneiro da psicologia, ele defende que o comportamento é observável e acontece de forma observável. E existe, o pensamento tem que ser estimulado para acontecer. Bom dia, a minha cartilha também fala sobre o Watson e ela fala sobre os sentimentos humanos, as emoções, como a gente pode trabalhar ela em sala de aula, como a gente pode moldar elas para os alunos, ensinando também os horários certos, podemos utilizar também caixa de som, utilizando os horários de brincar, de guardar os brinquedos, a hora de estudar, tudo isso nossa cartilha fala. Tudo bem? Na nossa cartilha nós vamos falar sobre o empirismo. Essa teoria filosófica, ela fala sobre a experiência. Então, ela defende a experiência sensorial. Nenhum ser humano vai nascer sabendo, ele vai nascer, como o nosso pensador John Locke falou, que nós vamos nascer como uma tábua rasa. Então, nós vemos sem conhecimento e com o tempo nós vamos adquirindo ele. No nosso painel, a gente tem alguns sentidos, como a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição, representando justamente essa ideia que o empirismo ele traz, de que a gente não nasce sabendo, nós vamos adquirindo conhecimento com o tempo. Irei falar sobre os principais pensadores do empirismo. John Locke, David Hume e Thomas Hobbes. Como nós ficamos com o empirismo, a gente também trouxe algumas atividades, para mostrar que o conhecimento ele dá justamente através da experiência. Então a nossa equipe, a gente fez aqui umas misturas para mostrar aqui, água com açúcar, que ela é uma mistura homogênea, água com areia, heterogênea, e aqui foi vinagre com bicarbonato, que também ficou homogêneo. Então aqui, essa é a nossa cartilha. Também teve, as meninas fizeram sobre a questão do olfato, para sentir o cheiro, com os olhos vendados para descobrir o que é. Henri Vallon foi um psicólogo, médico e filósofo francês. Vallon acreditava que estudar a mentalidade da criança em seus diferentes aspectos era a chave para um desenvolvimento eficaz. Vallon acreditava no afeto. A criança ela precisava ser estudada pelo meio que ela vivia, pela sociedade, a família, amigos e tudo mais. Ele dividiu a fase de desenvolvimento em 5 estágios.
impulsório emocional, sensório motor, personalista, categorial e adolescência. Todos esses aspectos interagem entre si. Por exemplo, na adolescência, a criança tem recordações da fase infantil da criança e vice-versa. Valon acreditava que a escola tem um papel também fundamental nesse desenvolvimento, nessa aprendizagem. A escola precisa criar um ambiente agradável, que a criança se sinta abraçada. O professor, por sua vez, também precisa criar esse ambiente. O positivismo é uma teoria da aprendizagem que diz que tudo que nós construímos no mundo do conhecimento e entendimento vem de nossas experiências e reflexões. Quer acrescentar alguma coisa? Ele fala sobre a criação da nova geração. Esse o amor à educação, que a criança nessa fase de bebê, até os 6 anos, ele reflete muito tudo aquilo que a gente fala. Né? E se a gente dá amor, ele vai levar amor para a vida toda. Se a gente dá educação, ele vai ser uma criança sempre educada que vai passar para outras pessoas. Quando a criança nasce, ela já nasce, né, com o olho aberto. E aí ela vai crescendo e vai desenvolvendo. Quando ela completa 1 ano, já começa a andar, né, dar os passinhos e chamar a mamãe, chamar papai. Quando a criança completa 3 anos, ela já sabe mais ou menos o que ela está querendo ali, está perto dela, a mãe, o pai, a pessoa que ela está apegada, já começa a distinguir, né, o crescimento dela e o que ela está convivendo. A base científica comprova que a família ela tem que andar junto com as políticas públicas para que tenha um crescimento saudável e pleno. Onde retrata a história de uma criança que nasceu na aldeia e a criança se encantada. Então a mãe desde o início percebeu que a criança ela tinha algo a mais do que as outras crianças. Ela era uma criança muito curiosa, que adorava usar sua criatividade e que gostava de resolver os problemas que ele via ali naquela aldeia. E aí a gente percebeu diante desse filme características do estágio pré-operatório citado por Jean Piaget. E onde a criança nesse estágio de 2 a 7 anos, ela desenvolve a criatividade, usa de símbolos para representar aquilo que ela está vendo, a imaginação. Então a nossa cartilha, ela traz uma proposta de atividade baseada em prova. A teoria de Jean Piaget sobre o estágio pré-operatório que ocorre dos 2 aos 7 anos e fizemos uma cartilha baseada nessa teoria através do filme Kirigui a Feiticeira e nossa cartilha pedagógica ficou com o tema Cidade dos Blocos. Não só foi ele, né, como tiveram também vários representantes. Vários representantes, como também Ivan Pavillon e também Skinner, e entre outros. Bom dia, nossa equipe com o filme Frequência de Colônia. E para falar sobre o estágio operatório concreto que tem a ver com o filme. O filme ele relata uma criança que ele já desenvolve muito bem a cognição dele, onde nota-se que ele já tem um pensamento completo, já foca mais na realidade, aí por isso que é um estágio operatório completo. Aí na cartilha a gente colocou, né, o filme Jean Piaget, trazemos a introdução, e trazemos a Piaget um pouco sobre o estágio operatório concreto, o resumo do filme e também a relação do filme com esse estágio. E uma prática pedagógica dentro da higiene bucal, onde a gente enfatizou uma situação problema ao aluno para que ele buscasse uma forma de resolver, que é o que acontece nesse estágio operatório concreto.
considerações. O tema é o behaviorismo, né? Então, assim, construímos nossa cartilha bem bonitinha, falando sobre o que é behaviorismo, que trabalha, é a área da psicologia, que trabalha o comportamento, estuda o comportamento, a sua fase de pensamento, teologia. Então, assim, um destaque em Watson, que foi considerado o criador. Ele começou a ter experiências mudando o comportamento observável, né? Diferente de Skinner, que já Skinner trabalha a questão da mente, a introspecção, que é o behaviorismo. Qual sabe aí? Não, é o behaviorismo. Foi a nossa cartilha, temos que aqui é com o QR Code, né? A pessoa pode ter acesso. Marco Cláudio foi um cientista russo que ele defendia o conceito do estímulo, na verdade, tanto dos animais quanto dos seres humanos. E ele, um condicionamento muito famoso dele foi o do cachorro, o pulsino e a salivação, que são os condicionamentos clássicos da teoria. Seria o estímulo incondicionado, a resposta, o estímulo neutro, o estímulo condicionado, a resposta condicionada e a aprendizagem por associação. Ou seja, cada vez que o cachorro escutasse o sino, ele ia começar a salivar e entender que aquilo ali era um estímulo para que ele pudesse se alimentar. E a gente também vê dentro da sala de aula, onde se toca o sino, a criança já sabe a hora do lanche, a hora de largar. Então é muito importante o funcionamento prático, né, dentro da sala de aula. Bom dia, nós estamos com o conceito de aprendizagem. A aprendizagem, o que significa aprendizagem? É o que? Pegar, agarrar-se, apoderar-se de algo em si. E nesses conceitos de aprendizagem, a gente trouxe várias teorias, né, sobre o behaviorismo, o empirismo e o construtivismo. Aqui tem alguns exemplos. Algumas atividades que a gente pode trabalhar no empirismo, né? Que é a parte sensorial. Tem os legos, tem a esponja, tem a massinha, também tem esse tapete sensorial. Na parte do behaviorismo, a gente pode trabalhar a leitura, a parte do incentivo, incentivar. A criança conseguiu, a gente pode estimular ela com uma estrelinha. Ah, você conseguiu, dá uma estrelinha. Também na parte do construtivismo, a gente pode incentivar eles a construírem maquetes, como a gente trouxe essa maquetezinha aqui, essa casinha.